Olá pessoal, professor Edenilson, terceiro semestre, ergonomia, Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado. Mais uma aula para vocês aqui. A gente falou aqui na nossa primeira aula virtual, a gente falou aí sobre alguns conceitos de ergonomia, né? A gente está retomando aí, fazendo um remember aí das nossas aulas presenciais, né? Até a chegada aí do surto da pandemia do coronavírus. Então a gente passou para vocês na aula de ontem, né? Nas aulas de ontem a gente passou sobre o conceito de ergonomia, é, de quando foi publicado as NRs, né? A gente falou de alguns conceitos, a gente falou da Bergo, Associação Brasileira aí de Ergonomia, né? A gente falou em sala de aula. Relembrar para vocês aqui também o conceito da Bergo, né? De que ela diz que a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho e as características fisiológicas e psicológicas do ser humano, tá? Então, a ergonomia ela vai buscar sempre o quê? O conforto e a produtividade no trabalho. E vamos falar um pouquinho sobre layout, né? Então, se você pegar isso no caderno de vocês aí, no meu tá anotado aqui como aula 2, né? Layout é uma palavra inglesa que significa o quê? Plano, arranjo, esquema, design de projeto, estrutura física, tá? Então a gente falou ali de algumas etapas para o desenvolvimento do layout. Então eu vou passar para vocês aqui a imagem aqui do layout. Então tá aqui um croquis, né, de um layout. Então olhem no caderno de vocês aí, nós temos 6 etapas. Dentro dessas 6 etapas, né, nós temos a etapa 1, que é a localização de aonde será implantado o nosso posto, o nosso ambiente de trabalho. Então a gente tem que cuidar lá com aspectos importantes, como efeito do sol, do vento, da chuva, cursos d'água. Então, de repente eu monto o meu ambiente de trabalho, meu layout de trabalho lá e de repente chove e aí vem a água da chuva, ou de repente eu boto uma janela aqui bonita e o sol, a incidência do sol ali o dia todo naquele ambiente vai trazer um desconforto para o trabalhador, tá? Então o segundo item é o arranjo físico geral, né? E quais os fluxos de interrelações entre as áreas. Então a gente tentar organizar aqui o nosso ambiente de trabalho, né? De uma maneira que facilite esse fluxo. Então o equipamento A vai para o equipamento D, do equipamento D vai para o equipamento B. Então a gente já tentar deixar eles aqui organizados, né? Equipamento A, equipamento D, equipamento C, equipamento J. Se eles tiverem aqui as suas interrelações, deixar eles já de uma maneira próximas aqui para facilitar, né? Porque esse estudo aqui ele vai nessa questão de arranjo físico e o fluxo, um estudo detalhado do fluxo da produção, desde a entrada da matéria-prima até o produto acabado, né? Evitar o cruzamento de fluxos e assim por diante. Tá? O item 3 ele fala que nós devemos reduzir o máximo que é movimentação de pessoas. Né? Lembram da história que eu falei para vocês da parede do diretor? Então é como se fosse aqui, né? A parede do diretor aqui, né? O jardim do diretor aqui. Ele não queria que essa parede fosse quebrada, mas tinha o processo A, processo B, e aí tinha que dar toda essa volta aqui para chegar no processo D e perdia-se muito tempo. O funcionário ele andava aí aproximadamente 8, 9 quilômetros aí por dia, então ele andava bastante com esse layout, sendo que uma solução fácil seria, né, tirar essa parede, quebrar essa parede aqui. Então processo A, processo B, processo C, processo D, então, né, ele podia acessar aqui esse local. Com muito custo eles conseguiram fazer isso, né? Então tiraram a parede do diretor e colocaram aí em outro lugar. Mas para você ver que um simples detalhe, né, uma simples movimentação aqui desse layout
facilitou bastante, reduzindo aí a movimentação de pessoas e assim por diante, tá? Deve-se ajustar também, no item 4, deve-se ajustar o posicionamento das pessoas, tá? As pessoas devem ser ajustadas no ambiente de trabalho, facilitando ao máximo a sua operação. Então, a gente poder olhar na atividade e ver se aquela pessoa está adequada, né, à altura, biotipo da pessoa, se ela está bem ajustada e posicionada naquele ambiente de trabalho. O item 5 é evitar os contatos acidentais do corpo humano com máquinas, né? Então aqui também, se a gente for olhar aqui essa questão aqui de máquina, a gente pode fazer um link com a NR12, né? Então a NR12 ela fala para toda a proteção aí de máquinas. A NR17 ela já nos fala aqui para evitar esses contatos acidentais, né? Nessa questão aqui de layouts, tá? Por fim, né, o item 6 ele fala do trabalho intelectual, né? Que a pessoa deve ficar longe de barulho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a NR17. Deixa eu achar ela aqui. Tá aqui a NR17. Deixa eu fechar essa janela aqui, ok. Tô ficando bom nesse negócio aqui, pessoal. Trocando de tela aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui a NR17, né? Eu mostrei para vocês agora há pouco no outro vídeo. Então, o item 17.5 ela fala aqui sobre as condições do ambiente de trabalho. Então, as condições do ambiente de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas, novamente, né, do trabalho a ser executado. Então, ela vai nos dizer aqui algumas condições de conforto, né? Por exemplo, aqui ó, níveis de ruído de acordo com o estabelecido com a norma 10152, tá? Norma 10152, eu deixei ela preparada aqui para vocês também, ó. Vê como eu sou um professor bonzinho, né? Olha só, NBR 10152. Então, ela vai nos dar aqui alguns níveis de ruídos, né? Para a questão de conforto acústico. Então, fala ali, ó, apartamentos, enfermarias, escolas, hotéis, residências, auditórios, igrejas, né? Aqui mostra um gráfico. A curva, né? A curva de avaliação NBR 10152, tá? Então ela vai me dizer aqui, ó, se eu tenho uma escola, então dentro de uma escola aqui, ó, na biblioteca, ó, sala de música, sala de desenho, o ruído aí de conforto, né, para que você possa estudar, você possa manter a concentração, de 35 decibéis a 45 decibéis, então, né, um ruído aí bem tranquilo. Olha aqui, ó, a questão de hospitais, ó, apartamentos, enfermaria, berçários, centros cirúrgicos, né, em decibéis aqui de 35 a 45, tá? Então, existem algumas atividades aqui que possuem dentro desta NBR 10152 esses índices de ruído, tá? Então aqui, ó, os níveis de ruído de acordo com o estabelecido com a 10152 registrado pelo Inmetro, né? Temperatura entre 20 e 23 graus, velocidade do ar não superior a 75, umidade relativa do ar não inferior a 40. E aí aqui é o detalhe no 17521, ele fala assim, ó, para as atividades que possuem as características definidas no 105.2, não apresentam equivalência ou correlação àquelas relacionadas com a 10152, o nível de ruído aceitável para o conforto será de 65 decibéis e a curva de avaliação de ruído NC será de 60 decibéis, tá? Então, 65 decibéis aqui para as atividades que não estão na NBR 10152. Então, dentro dessa NBR aqui, ó, se a gente não achar a atividade que a gente executa, que a gente está avaliando, a gente vai se basear nesse valor aqui, tá? 65 decibéis, que é o valor determinado pela NR17. Então, esse falando em layout, né? A gente está falando de layout, então isso são, ó, iluminação. A iluminação deve ser bem distribuída, e ela fala aqui que os métodos de medição, ó, 17533, fala que o nível de iluminamento deve obedecer o estabelecido na NHO 11. Então, na próxima
num próximo vídeo aí mais pra frente, a gente vai estar falando sobre a NH11, a gente vai estar estudando sobre ela. Então, se nós começarmos a olhar aqui a NR17, tem bastante informação, né? A gente está falando aí sobre os layouts, né? Então você vê que uma coisa já puxou a outra, já puxou a NH11, puxou a NBR 10152, e se você for analisando, você vai ver que uma coisa vai puxando a outra e ela vai tomando assim uma proporção bem interessante, né? Essa aí é a rotina nossa, né, como técnico de segurança. Quando nós estivermos aí na indústria, quando você estiver fazendo o seu trabalho aí, você vai se deparar aí com essas situações, e a gente tem que estar preparados aí para a gente poder saber consultar, saber interpretar, e se nós não tivermos alguma dúvida, né, a gente poder fazer um benchmark, né, falar com outro profissional, ou com uma atividade semelhante, né, se for uma atividade portuária, por exemplo, como a gente tem aqui em nossa cidade, a gente pode estar vendo aí com outra atividade semelhante aí em Paranaguá ou em outro município próximo. Ok, pessoal? Eu tô parando esses vídeos aqui com 10, 11 minutos, eu não estou conseguindo postar vídeo aí com tempo maior. Então, na próxima aula aí a gente vai estar falando aí de outros assuntos, tirando alguma